ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplandecente, fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no segundo domingo da Quaresma e aos poucos vamos caminhando, nos aproximando da Páscoa do Senhor. Como sabemos, é tempo de conversão, de mudança de vida, mas também tempo de confiar na graça de Deus que age em nós, de Deus que está junto de nós, sempre, a todo instante, sem parar. O segundo domingo da Quaresma sempre nos traz a leitura da Transfiguração do Senhor. É a liturgia que nos aponta hoje e nos traz uma reflexão muito profunda sobre a presença e a força de Deus junto de nós. É sempre comum escutarmos essa transfiguração, é uma palavra estranha, porque afinal de contas, o que ela significa e o que ela quer trazer a nós, o que Deus quer mostrar, o que Deus quis se revelar para nós com a sua transfiguração. Uma pequena chave de leitura, São Paulo já nos dá. Logo no início do texto de São Paulo, na segunda leitura, no primeiro versículo ele diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós,
para não esquecer, se Deus é por nós, muito bem. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se esqueça disso. No finalzinho eu retorno. Essa chave de leitura que São Paulo quer nos mostrar e traz a nós para a liturgia de hoje, nos mostra que Deus está conosco a todo instante, a todo momento, e nos fortalece com sua misericórdia. Que Deus está conosco e podem vir as dificuldades, as tribulações que forem, mas o Senhor está do nosso lado. Mas antes de chegarmos ao fim, com essa chave de leitura agora, nós podemos então dar um passo e entender um pouco do texto que o Evangelho traz para nós. Esse texto que nos apresenta a transfiguração do Senhor. Eu gosto muito de um método que chama-se exegese, normalmente eu gosto muito de fazer isso para que possamos rezar um pouco. Na verdade, o método exegético é explicar o texto da palavra de Deus, o seu significado e os seus termos, e depois o que isso significa em nossa vida, o que Deus quer falar para nós. Por isso, vamos então mastigar um pouquinho, observar os elementos que estão dentro do Evangelho que Deus nos apresenta, que a liturgia nos apresenta hoje. Temos então, no texto da Transfiguração, Jesus que sobe a montanha. Contextualizando, estamos aproximando da entrega de Jesus na cruz. As pessoas estão atrás do Senhor, os soldados e tantos outros, os saduceus, os fariseus, já estão ali oriçados atrás de Jesus. As pessoas começavam a perseguir o Senhor. Jesus então percebe tudo isso e é momento então de se concentrar ainda mais, de se preparar para aquilo que vai acontecer. O Senhor então sobe a montanha. É interessante observarmos que, e aqui uma primeira coisa que precisamos guardar, a montanha é lugar da manifestação de Deus. Assim como o deserto, que é lugar de silêncio, a montanha também é. Temos ali Moisés que sobe a montanha para pegar as tábuas da lei. Em tantos momentos, Jesus, e nos momentos principais da vida de Jesus, ele sempre se retira, ele sempre vai à montanha para rezar. Nos momentos mais importantes da vida de Jesus, Jesus para rezar e tomar as decisões em sua vida. Aqui já fica algo que precisamos guardar. Na montanha, Deus se manifesta. E é exatamente isso que vai acontecer. Deus vai falar a Jesus, falar a sua vontade. Na montanha, Jesus sobe para colocar-se em oração, preparando para aquilo que vai acontecer. Em nossa vida, precisamos fazer a mesma coisa. Se Jesus, que é Jesus, quando vai tomar uma decisão ou quando alguma coisa importante em sua vida vai acontecer, se Jesus, que é Jesus, para rezar antes, e nós, que às vezes tomamos as decisões assim, de supetão, não é mesmo? De uma hora para outra, sem parar para rezar, para pensar um pouquinho, o Senhor nos convida a essa reflexão. E aqui eu gosto de lembrar Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz o seguinte: precisamos, em todos os momentos da nossa vida, precisamos escutar a vontade de Deus. E só conseguimos escutar a vontade de Deus quando nos colocamos em oração. E aqui uma expressão muito bela dela que eu gosto: sem Deus, nem um passo. Sem Deus, nem um passo. Vamos repetir? Sem Deus, nem um passo. Sem Ele, nenhum passo. Mas para que possamos entender e qual é a vontade de Deus em nossa vida, precisamos sempre subir a montanha e nos colocar em oração. Jesus então sobe a montanha. Vamos caminhar com o texto. Ele sobe a montanha e pega 3 apóstolos: Pedro, Tiago e João. Tem até a musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas não é no barquinho, não. Eles vão para a montanha mesmo. Jesus pega Pedro, Tiago e João. Por que será que ele escolheu esses 3? Já que eram 12, por que será que ele não chamou todos os outros? Por que será que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para ir com ele à montanha, para transfigurar-se?
Pedro, Tiago e João, e Jesus sabia disso, serão aqueles que irão se tornar o sustentáculo da igreja. Nós costumamos dizer as colunas da igreja, do Oriente, do Ocidente, e Pedro, como a cátedra de Pedro, como sabemos. São eles que se tornarão as 3 colunas principais da igreja. E estas colunas precisam ser muito bem fundamentadas, fundadas, fincadas no chão da fé, pois essas colunas não podem ser abaladas. Jesus chama esses 3, porque terá algo muito especial para mostrar para esses 3 apóstolos. Jesus, então, quando está com eles lá na montanha, e aqui nós temos o texto da transfiguração, de repente eles olham para os que já estavam lá, rezando, de repente eles olham para Jesus, e está Jesus no lugar mais elevado um pouco, alguns textos trazem flutuando ali, enfim, e do lado de Jesus está Moisés e Elias. Por que será que aparece Moisés e Elias conversando com Jesus? É interessante sabermos o porquê. Todo o Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus Cristo. Temos profecias, orientações, textos, muitas coisas que apontam para a pessoa de Jesus. E de forma muito especial, aquilo que fundamenta todo o Antigo Testamento, a Torá, melhor dizendo, todo o Pentateuco, enfim, todos os livros do Antigo Testamento, que é fundamento para o povo judeu, tem como base a lei e os profetas. Todas as leis, toda a lei, que é a palavra de Deus, fala da pessoa de Jesus. E todos os profetas também falam da pessoa de Jesus. Contam a profecia, todo o Antigo Testamento aponta para a realização dessa promessa, do Messias que vai chegar. Ora, Moisés representa toda a lei do Antigo Testamento e Elias, todos os profetas do Antigo Testamento. É como se eles dissessem assim, ali diante de Pedro, Tiago e João: olha, está vendo aqui Jesus? Ele é a realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é a realização de tudo. Ele é a promessa que Deus fez e agora acontece em nosso meio. Por isso aparece Moisés e Elias, mostrando para aqueles 3 discípulos que precisavam ser muito bem fundamentados, compreendendo então que Jesus era o Messias esperado, que Jesus é aquele que ia chegar, no qual todo o Antigo Testamento apontava e falava. Por isso então, e repito, a presença desses 2, Moisés e Elias, repito, como que confirmando, corroborando que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Normalmente, quando escrevemos um texto, uma monografia, uma dissertação de mestrado, um bendito e santo TCC, rogai por nós, quando escrevemos, normalmente nós colocamos ali uma citação confirmando aquilo que eu estou falando, não é mesmo? Não é assim que a gente faz? Confira, CF, segundo fulano, tanana, segundo Moisés, aquele que há de chegar será o nosso Senhor. Segundo Elias, chegará o Messias que trará a misericórdia e a força de Israel. Nota 100 na defesa de monografia. Enfim, Moisés e Elias apontam para Jesus. E os apóstolos estão ali. Eu fico imaginando Pedro, Tiago e João ao olhar tudo aquilo, né? Deve ter ficado assim: minha Nossa Senhora, não, Nossa Senhora ficou lá embaixo. Oh meu Deus, não, Deus está aqui. Eles devem ter ficado doidinhos, né? Principalmente quando Jesus transfigura-se. Tá, mas Jesus transfigurou, e o que o texto traz? A transfiguração, e o texto traz assim, que Jesus ficou com as vestes brancas, com o rosto branco, todo branquinho, iluminado, e as suas vestes como que nenhuma lavadeira do mundo poderia deixar. Branquinho, 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 branquinha, branquinha a roupa, bem alvejada, como se diz. E ao olhar ali, eles veem Jesus todo manifestando a sua glória. Jesus manifesta a sua glória. Jesus manifesta o que estava escondido, ou seja, a divindade escondida na humanidade. E pela primeira vez aos apóstolos, Jesus manifesta quem realmente Ele é, para esses 3 que precisavam ser muito bem
fundamentados. Eles veem Jesus na sua glória, não mais simplesmente como homem, mas agora manifestando a glória de Deus. Verdadeiramente, Ele é Deus presente em nosso meio. Podemos imaginar como é que eles ficaram assustados. O texto de São Marcos diz assim: Pedro ficou tão sem saber o que ele fazia, que não falava nada com nada. O texto diz assim: ele não sabia nem o que ele falava. Senhor, está muito bom aqui, nós estamos vendo Deus, vamos armar 3 tendas, vamos ficar por aqui mesmo. Está bom demais, é claro, ali diante de Jesus manifestando toda a experiência da montanha, de experimentar Deus no alto, de experimentar Deus da melhor forma possível. Com toda certeza, foi uma experiência extraordinária que eles tiveram ali. Mas de repente, uma nuvem aparece. E essa nuvem, dentro da linguagem bíblica, quando aparece uma nuvem, Deus vai falar. Foi assim com Moisés, com Elias, na pequena nuvem, em vários momentos, Deus vai falar. Uma nuvem aparece, envolve a todos e diz: este é meu filho amado, escutai-o. Não era Cid Moreira, não, mas era Deus falando, Deus se mostrando, se manifestando, dizendo: olha, tudo aquilo que foi falado no antigo, realize-se agora no meu filho. Escute o que ele tem a dizer. Escute o que ele tem a falar, porque ele é Deus. Vocês vieram aqui, subiram a montanha, e aqui confirma ainda mais. Quando subimos a montanha, escutamos a vontade de Deus em nossa vida. Tem mais uma coisa, não acabou não. E talvez aqui, melhor, agora eu pego a nossa chave de leitura de São Paulo. Se Deus é por nós, aqui está o grande motivo no qual Jesus manifestou ainda mais o seu poder aos 3 discípulos, a Pedro, Tiago e João. Vou fazer algumas perguntas a vocês primeiro. Pode ser sincero, tá bom? Quem aqui já teve ou tem algum problema na vida? Levanta a mão, por favor. O pé também, se quiser ajudar, não tem problema, né? Quem tem cabelo ainda pode rupiar o cabelo também, viu? Não já rupiou, não tem jeito. Sim, todos nós temos. Mais outra pergunta. Quem aqui, diante dos problemas da vida e das dificuldades, que às vezes parece que vai nos engolir, já teve vontade de desistir, de sentar e falar assim: ah, não dou conta, de sentar no meio do meio-fio, no meio-fio, né? E chorar, de falar assim: ó, para o mundo que eu quero descer. Não dá, ó, time, relaxa aí, não tem como. Quem aqui já sentiu vontade de desistir, levanta a mão também. Sim. Fato. É isso que o Senhor quer nos chamar. Quando Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, eles estavam falando sobre a cruz. E Jesus sabia da grande dificuldade que os apóstolos iriam enfrentar. Eles caminharam com Jesus o tempo inteiro, viram os milagres que Jesus havia feito, quantas graças haviam realizado, e de repente, tudo vai acabar. Eles irão enfrentar a maior dificuldade, o maior problema da vida deles, parecendo que a esperança havia acabado, de que todo aquele sonho de um mundo melhor tinha mudado, pois o seu mestre estava morto. Pedro, Tiago e João, e Jesus sabia que eles iriam fugir, iam passar pela maior dificuldade da vida deles, pois iriam experimentar a cruz em suas vidas, a cruz de cada dia, e principalmente o seu mestre seria crucificado. Mas quando Jesus manifesta a sua glória, é como se Jesus falasse assim com eles: olha, eu sei que vocês vão encontrar dificuldades, eu sei que vocês vão encontrar a cruz também, mas não tenham medo, porque eu estou com vocês. Eu já estou mostrando para vocês que eu sou Deus. Eu venci, eu vou vencer. Por mais que estejamos ainda a caminho, e por mais que pensemos que vai acabar tudo, mas eu vou vencer.
Jesus manifesta isso a eles, para que no momento de dificuldades, eles se lembrem, peraí, mas ele já se mostrou que ele é Deus, estamos passando por isso, mas a vitória é certa. Por isso o Senhor disse a eles no final do texto, eu vou manifestar a vocês sobre a ressurreição. Eles não entenderam, não falem nada ainda, mas lá na ressurreição vocês irão entender. E de fato, eles entenderam. É como se nós estivéssemos participando de um jogo, vamos entender assim, onde eu já sei o final. O final, nós somos ganhadores. É como se estivéssemos assistindo uma reprise de um jogo de futebol, desculpe a comparação, mas, por exemplo, quando tem um campeonato e o seu time é campeão, certo? Você já sabe que ganhou, mas para ganhar não foi fácil, e aí depois você vai lá e assiste a reprise, e aí você vê lá que no primeiro tempo, seu time está perdendo de 5-0, mas você sabe que vai virar, e que no final de contas, você vai ganhar, vai virar de 10-0. É isso que o Senhor quer mostrar. Por maior que seja a dificuldade, nós vencemos. Por maior que seja o problema, nós vencemos no Senhor, nós vencemos em Deus. O nosso time é campeão, o nosso time é vencedor. Por mais que estávamos perdendo de 5-0, mas o Senhor nos dá a graça de virar o jogo e vencermos realmente. Essa expressão que Jesus traz da transfiguração aos apóstolos nos mostra que Deus está conosco. E por isso a expressão de São Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, diante das dificuldades da vida, das dificuldades que temos a cada dia, eu peço a você, não desista, não desista, não desista, porque a vitória já é certa, mas nós precisamos perseverar para ir até o fim. Por mais difícil que seja, por mais complexo que seja, precisamos confiar, pois o Senhor já venceu a morte, o Senhor já ressuscitou por mim, por você, por cada um de nós. Por isso, não desista. O Senhor já manifestou o seu poder, o Senhor já manifestou a sua glória. Os apóstolos guardaram isso, e mesmo diante das dificuldades, Pedro saiu correndo, fugiu, mas quando se lembrou do Senhor ressuscitado, ele confiou e acreditou que Ele está junto de nós e perto de nós, para nos dar força, para nos fortalecer. Por isso mesmo diante, repito, diante das dificuldades de cada dia, quando dá vontade de desistir, não desista, porque o Senhor nos fortalece sempre. Precisamos confiar, precisamos acreditar, e é por isso que aqui estamos, é por isso que cantamos vitória, ó morte, vitória, tu reinarás, ó cruz, e a cruz do Cristo é o nosso caminho. Passaremos pela cruz, sim, mas a ressurreição, o Senhor vem por mim, por você, por cada um de nós. Lembre-se, suba a montanha, e o que Deus fala, escutai o que Ele diz, é exatamente isso. E talvez você veio aqui nesta noite para escutar isso em sua vida, para escutar a palavra de Deus para você. Coragem, não desista das dificuldades, pois eu estou com você. Coragem, força. Nós subimos a montanha e vamos descer. Vamos começar a semana de novo, no dia a dia, no corre-corre, mas que possamos descer desta montanha que aqui estamos hoje, com o coração fortalecido, tendo a certeza que o Senhor está conosco. Já somos vencedores, lembre-se disso, pois o Senhor venceu a morte por cada um de nós. Vamos ficar de pé e vamos rezar um pouco. Eu te convido a fechar os olhos um pouquinho. E aí, na intimidade do seu coração, dentro do seu coração, eu te pergunto: como está seu caminhar em sua vida? Quais os empecilhos e quais são as coisas que têm te feito pensar que têm sido difíceis de enfrentar? Quais são as coisas que têm
às vezes te feito pensar em desistir, o que tem te cansado, o que tem te deixado para baixo. Às vezes no barco da nossa vida, as tempestades parecem enormes e parece que Jesus não está no barco, mas Ele está no barco, Ele está conosco. E mesmo que por pior que seja, por mais difícil que seja, o Senhor está com você. Confie e entregue a Deus tudo aquilo que trazemos em nosso coração. Vamos fazer desta música a nossa oração. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, Te louvo em verdade, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo em verdade, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba. Vai entregando ao Senhor as dificuldades. Te E louvo quando agradecemos por elas, o Senhor nos fortalece. em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar. Te louvo em verdade. Te louvo em. Eu te convido a fazer o seguinte: estenda suas mãos para a cruz do Senhor. Estenda suas mãos. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, Senhor. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti. Somente vocês. Força, povo de Deus. Pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Todos juntos mais uma vez. Pois somente Pois somente eu tenho a ti. Tu és, Senhor.